Palavra, o vereador Benedito Furtado. Senhor presidente, eu queria preliminarmente agradecer a todos os vereadores pela votação unânime que a gente teve na sessão passada, fruto de um acordo que fizemos, e conforme o combinado, hoje estão entrando as emendas, que eu queria até sugerir aos meus companheiros de comissão, e se o plenário assim aceitar, nós poderíamos já fazer o parecer dessas emendas e, obviamente, já discutir a emenda para a gente terminar e acabar este assunto já nesta sessão. Definir isto nesta sessão, aproveitar que todas as pessoas, tem várias dezenas de pessoas ligadas à proteção e bem-estar animal aqui no plenário. Presidente, quando eu entrei eu tenho esse projeto pronto já há muito tempo, presidente. E por que eu entrei com esse projeto este ano? Por uma razão simples, né? A cada dia e cada vez mais aumenta as denúncias de maus-tratos contra animais em estabelecimentos que vendem animais, né? Que produzem animais, literalmente produzem animais para venda, que são os criadouros, né? E em pet shops, né? Na realidade, a razão maior foi um recente, todos acompanharam isso, uma recente descoberta aí no interior do estado de São Paulo, de um criadouro que tinha milhares de animais em situação dramática, e conhecido como um dos melhores criadouros do Brasil, que distribuía para grandes empresas, né, que vendem animal. Isto culminou, inclusive, com o principal grupo econômico que trabalha neste ramo, é o grupo Pets, culminou com... Eles desistiram, né, de vender cães e gatos. Na esteira disso, o grupo Petland também já está caminhou no mesmo sentido, a Cobasa já não vende, né, a maioria dos pet shops de Santos não vendem, nós temos 4, 5, 6 pet shops que vendem aqui em Santos, né? Ou seja, a sociedade já está forçando essa relação comercial com os animais, já está forçando para que isso deixe de existir, principalmente na nossa cidade. Eu queria lembrar aos vereadores que este comércio é um comércio predador, literalmente predador. Essas pessoas que lidam e que criam animais, né, invariavelmente, eles criam de forma a pensar em dinheiro. Eles criam animais por dinheiro, não é por amor. Porque a tese que nós defendemos é que amor não se vende, amor não se troca, amor não se comercializa. Ninguém vende algo, olha que bonitinho, eu amo este animalzinho, mas me dá 10 mil aí que eu te vendo. Isso não existe. Ninguém vende a mãe, vende o pai, vende o irmão, né? Vida não pode ser vendida. Principalmente a vida que nós nos referimos, né, que é a vida daqueles que nos acompanham, daqueles que estão aí no dia a dia. Além disso, presidente, esses animais, eles passam por mutações genéticas. Esses sujeitos, eles preparam geneticamente os animais. A maioria desses animais tem problemas de saúde, vivem menos, por várias razões. E isso funciona, presidente, como funcionam, por exemplo, a indústria automobilística, né? Vou dar um exemplo, né? Ninguém aqui, eu duvido que alguém aqui saiba de alguém que tenha um piquinês. Mas o vereador Braz teve 2 piquinês na casa dele quando ele era rapazinho. Porque era moda, estava na moda. Saiu de linha, presidente, não tem mais. Então, eles que acabam com as raças, né? Quando não interessa mais, ou então eles mudam geneticamente. Uma raça, presidente, o Pug, acabou de ser proibido na Holanda, pelos problemas de saúde que enfrenta. Então, o drama desses animais, né, é terrível, né? Essa questão de mutação genética, isso é sério. Nós não temos direito a fazer isso, presidente. Os animais que mais vivem, presidente, são os animais miscigenados, os vira-latas. Por que isso? Né? Eles são fruto da evolução dos cães. Os gatos a mesma coisa, são fruto de evolução. O que é que somos nós, presidente? Eu, Vossa Excelência, os demais vereadores, nós somos vira-latas.
Eu não sei o que eu sou fruto de negro, com europeu, com índio. Todos nós aqui somos fruto disso. O que é que o vereador Constantino, né, a vereadora... Nós somos vira-latas. O mundo, a humanidade é vira-lata, é fruto de evolução. E vivemos mais por quê? Porque nossas raças fomos aprimoradas, mas através da nossa evolução. Já dizia Charles Darwin na teoria da evolução das espécies. Não se modifica as espécies geneticamente como eles fazem. Portanto, presidente, eu queria pedir a compreensão dos senhores vereadores. Né? Eu sei que tem 3 emendas. Eu queria, se Vossa Excelência depois permitir, vamos deixar os vereadores falarem todos. Vamos não, Vossa Excelência vai deixar, sobre este tema. Né? Eu vou guardar um pouco do meu tema, mas eu queria, se todos concordarem, que quando terminar as falações, que nós fizéssemos uma pausa aí de 15 minutos para a gente analisar as emendas, se Vossa Excelência permitir. A gente já dava o parecer, já votava isso, para a gente não ficar mais tempo discutindo este tema, né? Que é um tema de paixão, presidente. É um tema de paixão. Todas as pesquisas que nós fizemos, todos os jornais que publicaram a notícia, e quando faziam questionamento com enquete, em todas elas, a maioria da população brasileira se manifestou favorável. Ora, se a maioria da população brasileira se manifestou favorável a que se não venda mais animais domésticos, não há razão, presidente, para que a gente continue aceitando na nossa cidade. Nós sempre fomos pioneiros neste tema. Né? Não sei que prazer uma pessoa tem de ver um passarinho dentro de uma gaiola. Eu não sei que prazer a pessoa tem de ver um peixinho dentro de um aquário. Eu não sei que prazer é esse. Isso é um prazer mórbido. Né? Parece aquele dentista que anda matando o tigre lá que eu vi no Fantástico ontem. Né? Que prazer é esse? Só nós temos esse prazer, presidente. Mostrar para as crianças, comprar um peixinho para a criança ficar olhando para o bichinho preso a vida inteira. Se houver um vacilo, ele morre. Se o pH da água sair de como deve estar, se faltar alimento, ele morre. Um descuido, e invariavelmente eles morrem, pouco vivem. Então era isso, presidente. Esses são os meus argumentos. Né? Eu vou deixar um pouco de tempo, que ainda tem um tempinho, né? Para que a gente, eventualmente, se necessário, eu fale depois. Era isso, presidente. Continua a discussão com a palavra o vereador Fabrício Cardoso. Senhor presidente, da mesma maneira, eu gostaria de apresentar uma emenda, como já havia conversado com meu amigo e companheiro de plenário. Gostaria que os meus pares pudessem apreciá-la. Vossa emenda será... Com a palavra o vereador Ademir Pestana. Senhor presidente e pessoas que estão acompanhando esse projeto polêmico do vereador Furtado, queria dizer a todos que eu sempre estava indeciso com relação a esse projeto do vereador, mas fui pesquisar, fazer uma análise, né? E andei fazendo até pelo Google, buscando alguns países, como Vancouver, várias cidades já apresentaram os projetos dessa natureza, proibindo a venda de animais. E se você for fazer uma análise fria, principalmente, eu sempre faço um discurso, né? Que amor à vida, né? O amor à vida, às vezes eu me dirijo sempre às pessoas, mas acho que o vereador Furtado coloca hoje aqui é o amor à vida de todos, né? Porque nós sabemos que esses animais comercializados dessa maneira, ele não tem esse sentimento, ele vira uma espécie de comércio, de moeda, né? De moda, né? E vale aí o lucro. E esses animais acabam sendo sequelados, a verdade é essa, pelo sofrimento, não digo generalizando a todos, mas a maioria acontece isso, senhor presidente. Então, eu não sei qual é a emenda que vai entrar, ou uma ou outra, eu vou acompanhar o que o vereador Benedito Furtado vai orientar com relação à emenda. Se ele achar que a emenda pode prejudicar o seu projeto, eu votarei contrário à emenda, viu, vereador? Em respeito à vida e respeito a tudo isso que Vossa Excelência tem defendido, né, no mundo animal. Eu acho que aí nós buscamos aí uma cidade melhor, né? Uma cidade que quer dar vida à vida. Então, eu gostaria de esperar as emendas aí, mas estou com o vereador Benedito Furtado e votarei pelo projeto na sua originalidade. Se a emenda vier somar, votarei favorável. Caso contrário, votarei contrário às emendas. Então, vereador Furtado, parabéns pelo projeto. É um projeto sensível, né? Esse projeto de sentimento,
que eu acho que a casa não tem como derrubar esse projeto, senhor presidente. Vai acontecer de uma maneira ou de outra, como o Uber, né, que chegou aqui e, mesmo sem a regularidade, acabou permanecendo porque mostrou que tem um bom serviço. É isso que eu tenho a falar e parabéns antes de aprovar o vereador Furtado. Eu espero que todos os vereadores acompanhem aí o voto de uma Câmara sensível à vida animal. Não faz mal, são como a gente, né? Precisam de carinho, amor, olhar, pegar. É isso que esses animais precisam. Não pode ser só comercializado. Amor não é assim. Concordo plenamente com o vereador Furtado e logo que terminar, aprovar, tenho certeza, darei um grande abraço ao vereador Furtado, um abraço de amor à vida. Peço a palavra, secretário. Continua a discussão com a palavra o vereador Sadão Nakai. Senhor presidente, eu conversei com o autor do projeto hoje, da qual tenho extrema admiração. E entendo, crescendo ao longo dos anos dos mandatos que estive ao lado do vereador, exatamente porque o vereador leva à reflexão. Conversando com ele, ele compreendeu a minha posição. Também fiz pesquisa como o vereador Ademir, dei uma olhada na legislação, porque a legislação ela veio no primeiro dia do recesso, não tinha condições de ver todo no primeiro momento, votei na pactuação, mas coloquei uma emenda, porque entendo da maneira que o vereador me deixou tranquilo para votar de acordo com a minha consciência, eu não posso votar com paixão, eu tenho que votar de acordo com as minhas convicções. E as minhas convicções em relação ao projeto me fez colocar uma emenda, a supressão do artigo 2º da legislação, que suprimia o artigo 26 da Lei 353, se eu não me engano, que era a legislação do próprio vereador, que estabelecia a regra para os criadores de canil e gatil, que foi o que eu vi dentro das legislações que eu pesquisei no país, que convergia com a ideia, de um primeiro momento, me deu essa percepção. Foi que eu fiz a justificativa para o vereador. Porque eu também não acho que nos pet shops devam ser vendidos cães e gatos, porque não é o local apropriado e cão e gato não é atividade, não é um produto. Cão e gato, eles têm vida, são seres sencientes, como define o Conselho Federal de Medicina Veterinária, na sua resolução 1069, de 27 de outubro de 2014. E, dentro dessa resolução, estabelece-se qual é a melhor condição para esses seres estarem guardados, esses seres estarem aptos até para serem comercializados pelos seus criadores, né? Os canis, é o que estabelece aqui essa resolução do Conselho Federal de Medicina. Então, no meu entender, a gente tem que ter o respeito ao contraditório, e eu respeito todos que aqui estão, que são das ONGs, defensores dos animais, mas também eu tenho aqui que defender algumas posições em relação às nossas concessões de alvarás de licenças para as atividades. As atividades que estão englobadas nesse projeto de lei, ele exclui totalmente a possibilidade de quem queira se estabelecer numa norma que tem até dentro do Senado Federal um projeto que fala sobre a condição da vida do bem-estar animal, que não pode estar tramitando no Senado, em decisão recente da Comissão do Meio Ambiente, que proíbe a venda de animais em áreas públicas, que permite, mas todas as legislações convergem para os criadores, que são os locais mais apropriados para que a regulamentação, a lei, o respeito à vida, o respeito ao bem-estar, as normas podem ser estabelecidas para que os seres humanos façam da criação e da possibilidade da procriação desses animais da melhor forma que a lei estabelece. Então, eu já antecipo, a minha posição em relação ao artigo 26, que eu acho que não deve ser excluído na legislação,
portanto, aguardarei o posicionamento para defender as minhas convicções. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Dionísio Aguiar. Senhor presidente, vereadores, vou começar pelo término do vereador Sadal. Também concordo, eu tinha uma emenda aqui semelhante, que era a minha segunda, sobre o artigo 26, que fala dos criadores, que entendo que também não poderia deixar ser suprimido desta lei, e ela tem que permanecer. A minha outra emenda que eu faço, porque esta casa é a casa de leis, nós fazemos as leis municipais. No sentido, e aí vai ser distribuído, ele dá uma condição que ninguém possa mais ter, e teria cassação deste alvará, deste dono de estabelecimento, que teve o alvará, que foi permitido da lei, que a prefeitura deu um alvará, que hoje vende, né? Amanhã dizer para ele que ele não pode mais vender. Mediante todas as outras leis que nós já aprovamos aqui, se comprovadamente tivesse qualquer maus tratos ou qualquer advertência sobre, seja pela vigilância sanitária, seja pelo órgão que trabalha sobre a vida animal, este automaticamente seria perdido a sua renovação e os futuros que têm. O porquê eu falo isso? Nós estamos fazendo a lei para o município. Eu fui junto à Secretaria de Saúde levantar, nós nos últimos 5 anos, nós não tivemos um caso, vereador Fabrício, pelo menos que eu tenha, e todos que foi, junto inclusive à Secretaria de Saúde, de ou um estabelecimento ou de alguém que esteja com maus tratos. Hoje, por exemplo, uma coincidência, tem alguns, corriqueiramente, hoje o próprio vereador Benedito Furtado apresenta um requerimento pedindo providência de uma casa, eu vi aqui que estava na presidência, em condições lamentáveis, vereador Roberto, onde tinha lá 2 cachorros. Isto, comprovadamente, claro, se fosse no estabelecimento, era coisa de ir lá, lacrar, limpar, que não poderia aqueles cachorros estarem naquelas condições, aqui não pode nem ser considerado como uma casa, um verdadeiro chiqueiro, né? Vendo ali pelas fotos. Agora, nós temos que garantir, perante a lei, daqueles que foram e tiveram o seu alvará, que eles possam permanecer fazendo a venda dos cães. E concordo plenamente, esse exemplo que o vereador Benedito Furtado deu, inclusive do piquinês, eu lembro, quando eu era pequena, tinha uma irmã do meu pai que tinha um casal de piquinês, realmente a gente não vê. Hoje é um até que eu tenho em casa, é o bulldog francês, que é um pouco semelhante com aquele focinho que era do piquinês, que tem vários problemas respiratórios, tem dificuldade. Eu não tenho base para saber o quanto ele foi do bulldog, quantos anos de criação, não tenho. Mas a gente sabe que é um cachorro que tem muito problema respiratório, sofre demais. Pode ser que tenha sido um desses cães, dessas raças, tenha sido modificada e colocado para o comércio. Mas, preservar aquele que ali tem, que faz a venda responsável, com todas as garantias, nós não podemos de uma hora para outra falar, não, o senhor a partir de amanhã, aprovado, sancionado, o senhor não pode mais vender. Não podemos, infelizmente não podemos. Gostaríamos que pudéssemos, mas não é esta a verdade. Então, a minha emenda, ela garante para, dentro dessa corrente de fiscalização que nós temos dentro do município, qualquer caso, imediatamente a pessoa perderia o alvará. E eu entendo que com isso a gente continuaria salvando a grande ideia para um futuro bem breve, não ter mais a comercialização de nenhum cão, nenhum gato dentro de um pet shop. Eu, muito particularmente, não tenho embasamento legal,
eu não tenho, sou também crítico quanto pássaros em gaiola, não concordo plenamente com isso. Faço alguma restrição, eu sei que tem até uma emenda do vereador Fabrício sobre os peixinhos, né? Sinceramente, eu não... Só para complementar, que é um emenda que se não tivesse no aquário, não teria outra condição dele ter. Ele tem que estar no aquário. Então, eu acho que são vistas que eu acho que é uma emenda, se tem um entendimento, eu até defendo este tipo de emenda. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Fabiano Reis. Obrigado. Bom, vou começar primeiro saudando também a todos os envolvidos com a causa animal. Parabenizar também aqui meu amigo vereador Benedito Furtado. Já de antemão, já deixo aqui também o meu posicionamento, como já conversamos. Vou seguir também a sua indicação, em termos das emendas também. Mas eu volto com essa última fala do vereador Dionísio. Eu sou comerciante, Benedito sabe disso. Quando entrou esse seu projeto, sinceramente, fui contrário por já pensar naqueles amigos comerciantes e tal, que, né, empregos, e depois de estudar, pesquisar, aquilo que a gente conversou bastante, também fui atrás e para trazer algo justo à nossa população, que aqui é o que nos traz a esse plenário. Vocês tiveram uma ideia, até, presidente? Beleza, só para... Você deve ter, acho que inclusive eu entreguei para vocês, estiveram no meu gabinete hoje, o presidente da Federação de Sinofilia do Estado de São Paulo. Para quem não sabe, a sinofilia é a arte de criar cães de raça. Pois bem, eles deixaram 21 exemplares desse daqui, acho que dei para cada vereador. Entendo a situação e até a consideração que eles passam nesse formulário, enfim, o que eles trouxeram aqui, que eu também não consegui identificar o que eles queriam com isso, mas eles vêm, presidente, com essa consideração final aqui, dizendo que estamos vivendo num país com 25 milhões de desempregados, segundo os dados recentemente do IBGE, tal, considerando o segmento, tal. Mas eu fui trazer esse tipo de exemplar aqui para todos nós e fui pesquisar. E só tem mesmo aqueles 4 pet shops, parece, que trabalham, enfim, que somos totalmente contra esse tipo de comercialização. Entendo perfeitamente o que o amigo também, Sadal, e que o Boquinha acabou de falar. Me preocupei muito, mas, enfim, estou nesse parâmetro agora, nesse divisor de águas para a nossa cidade. Entendo também que tem alguns projetos federais, a nível federal e até alguns estaduais, para ser votado, mas nós estamos aqui pelo nosso município. Eu acho que o município não só tem essa característica, ainda muito pelas ideias e pelos projetos do vereador Furtado aqui na casa, também podemos, acho que, acompanhar, eu acho que não só nessa votação do projeto, que eu acho, sinceramente, que eu acho que já vai ser aprovado. Parabenizo por essa iniciativa e tentarmos buscar algum outro tipo de emenda, enfim, que não prejudique a essência do projeto, que aí senão joga ele por água abaixo. Então, deixar aqui meu voto favorável ao projeto. Vou acompanhar o senhor, meu amigo Furtado, nas suas indicações, questionando as emendas, se é para a gente votar sim ou não. Vou com a sua indicação, com a sua orientação, e parabenizar e deixar aqui também o nosso gabinete de portas abertas nessa causa animal, que é tão muito bem, na verdade, hasteada essa bandeira em seu nome, tá bom? Muito obrigado pelo tempo que você disponibilizou, me explicando de cabo a rabo, literalmente, aí, a causa animal, o seu projeto, e que tomara que saia daqui favorável e aprovado. Parabéns. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Manuel Constantino. Senhor presidente Ross,
Eu, hoje, ouvindo o vereador Benedito Furtado, ele fez uma classificação do que, na realidade, nós somos. Temos parte, sim, vereador Benedito Furtado. Temos parte, sim, da parte vira-lata. E por quê? Quem de nós aqui podemos dizer que somos sangue puro? Quem conhece a história sabe que não dá para você ser sangue puro. E olhando para nós também olhamos para os animais. Os animais não dá. A consistência também dos animais, ela seria fragilizada e ela também viesse nessa direção, sangue puro. Dito isto, vereador Benedito Furtado, Vossa Excelência sabe que nós estamos juntos desde a eliminação daquele canil que ficava na Nossa Senhora de Fátima, bem perto da regional. Eu passei por um momento difícil, né? E contratava um animal para ficar lá na minha casa, quintal. E eu via o quanto aquele animal ficava o tempo todo lá. A pessoa colocava, me cobrava e o animal ficava lá, né? E ele não cuidava do animal. Em alguns momentos eu um portão que separava aquela casa da outra, eu tinha que pôr água para o animal, porque não vinham buscar o animal, e comida para o animal. E a pessoa que explorava os animais, nada de cuidar do animal. E aí, um certo dia, Vossa Excelência falou, nós temos que acabar com isso. E fomos verificar, Vossa Excelência tinha razão, ficamos juntos a partir daquele momento. Certo? Por quê? Porque o animal tem momento que ele é agressivo, mas tem um momento que ele é dócil. E eu posso falar isso porque eu tenho um animal na minha casa e sou muito observador. A doçura dos animais, né? E todo dia eu sou recebido, quando abro a minha janela, eu sou recebido por um animal que tenho no meu quintal, e ele vem ao meu encontro, e o olhar dele me comove. Além da Babi, que é a minha gatinha que tem lá, é linda, linda, linda. Então eu tenho um profundo amor para o animal. Nenhuma mudança que não venha na direção, vereador Furtado, de acabar pela essa troca de moeda pelos animais, vai me convencer. Não é que eu não tenha pesquisado, eu pesquisei também. Nenhuma mudança vai me convencer. Então, nós estivemos juntos naquele momento, vamos estar juntos neste momento, porque nós temos que acabar com essa questão da venda de animal. E eu vou dizer mais ainda, eu vou comprar sempre a comida naquele pet que tem ali na divisa de Santos com São Vicente. Aliás, em São Vicente, que fica próximo ali da Praça do Correio. E eu fico observando os animais estão ali presos. Tem animal que quando te vê, ele vem ao teu encontro. Tamanha é a carência do animal que está preso ali. Carinho que o animal tem pelo ser humano. O animal não vê o ser humano como inimigo. Então, vereador, eu sou também descendente genericamente,
Continua em discussão. Com a palavra, vereador Augusto Duarte. Boa noite, senhores vereadores. Quero cumprimentar todos os ativistas aqui nas galerias. Eu quero primeiro parabenizar meu colega Benedito Furtado, que mais uma vez vem trazer a esta casa um projeto que realmente revoluciona, Furtado, a questão da vida minimal. Eu costumo dizer que vida não tem preço, e é isso que o seu projeto toca. Eu acho que os empresários, assim como vários segmentos da sociedade, vão ter que se reinventar. Pegar o bichinho para adotar. Realmente, vereador Boquinha, acho que a adoção é o caminho e é o mecanismo de transformação dentro da nossa sociedade. E eu vou com o senhor agora até o final. Meu voto é no projeto favorável da matéria inicial, vereador Furtado, até porque o projeto do senhor está muito bem redigido. Obrigado, excelência. Continua em discussão o projeto. Em votação. Aprovado. Peço Senhores vereadores. uma questão de ordem, presidente. Nós estamos botando o projeto em segunda discussão. Tá. E aí, posteriormente, vai votar as emendas. Tá. Então, para não pedir como o acordo tinha acertado, só que fique registrado o meu voto contrário. Peço também que seja registrado meu voto contrário. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Senhores vereadores, foram distribuídas as emendas. O vereador pediu a palavra pela Foi ordem. zarado o parecer pela Comissão de Justiça. O parecer da Comissão Pela de ordem, Justiça presidente. são contrários às emendas. Pela ordem, vereador Sérgio Santana. Gostaria que registrasse meu voto contrário ao projeto, excelência. Seu voto está registrado. Votaremos o parecer contrário, depois as emendas. Parecer contrário à emenda 1. A emenda 1 é do vereador Dionísio. Está distribuída, vereador. Peço a palavra, presidente. Em discussão, o parecer contrário da Comissão de Justiça. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Benedito Furtado. Presidente, a emenda número 1 do vereador Sadal, nós já conversamos Não, sobre isso. não, vereador. Desculpe, vereador. Ah, é a sua. A minha primeira. Ah, do vereador Boquinha. A emenda do vereador Boquinha, o que ela propõe? Na realidade, ela altera o texto original do projeto. E fica assim, pelo texto dele. Fica proibida a concessão e renovação de alvará de licença, localização e funcionamento aos canis, gatis e estabelecimentos comerciais que pratiquem a comercialização de animais domésticos, desde que seja comprovada a prática de maus tratos, atos de crueldade ou abuso aos animais por agentes fiscalizadores do órgão competente da Prefeitura Municipal de Santos. Hoje, presidente, se houver comprovado abuso de maus tratos, a Prefeitura já pode tomar essas providências. Não precisa ter lei para isso. A emenda, ao alterar a emenda, ao dar esta nova redação, simplesmente o projeto, ou seja, está todo mundo autorizado, né, desde que não pratique maus tratos. Então, a venda vai continuar. E o fulcro do projeto, né, é justamente proibir. Portanto, é nesse sentido que a emenda vai contrária, né, eu vi a explicação do vereador, ele argumentou comigo, me explicou, e eu quero já dizer antecipadamente que eu respeito, na realidade, a opinião de cada um dos vereadores. Eu conversei com cada um dos vereadores da casa, né, e cada um tem as opiniões. As pessoas têm o direito, né, inalienável de manter as suas convicções, né? Eu respeito a manifestação do vereador Boquinha, a emenda dele, né? Tem que ser respeitado, mas ela simplesmente acaba com o projeto. Se aprovada, o projeto já era. É isso. Portanto, eu peço aos meus pares que a gente vote contrariamente à emenda. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Dionísio Aguiar. Bom, presidente, como já fiz a minha fala, eu entendi que era uma maneira de salvaguardar o projeto, porque entendo que esta Casa de Leis, nós não podemos, de uma hora para outra, mudar o que já foi autorizado assim que a empresa entrou, deram o alvará de uma hora para outra. Entendo que resguardaria
Respeito que, caso não queiram concordar com a emenda, mas nós fazemos as leis do município, eu entendo que era uma maneira da gente não ter um problema seguinte na justiça ou contra a lei aprovada. Nesse sentido, eu peço que derrube o parecer contrário à emenda. Continua a discussão com a palavra o vereador Blas Antunes Matos. Presidente, eu não ia pedir a palavra, mas o vereador Furtado aí me levou à infância, né? Quando falou aí dos cachorrinhos que a nossa família teve, começou com a Laica, viu? Foram 3 mulheres e 3 fêmeas e 2 machos, né? A Laica, Beijoca, o Bidu, Sheik e a Nina. E eu estou vendo a Marília aqui, e a Marília vai lembrar do Bidu, que morava na casa da nossa parente, da Carmen e do Toco, né? Então, aquele cachorro lá ficou em casa há muitos anos. Bom, o que eu queria dizer é o seguinte, eu sempre falo para o Furtado que quando ele traz um assunto desse, a gente sempre debate, conversa, e ele sempre me coloca as posições dele, eu vejo algum tipo de emenda, então eu vejo que nesse projeto, vereador Boquinha, na realidade, ou se vota a favor do projeto ou contra. Ao se votar a favor da emenda, vota-se contra o projeto. E ao se votar a favor, e vice-versa, né? Eu tenho muita liberdade, aliás, vim a esse parlamento com liberdade. Não tenho nada que me amarre e eu vou votar favoravelmente ao projeto, contrariamente à emenda, porque entendo que naquela época de criança, onde me voltei atrás aí há alguns anos, nós pegávamos os cachorros, ou na rua, pelo menos a maioria desses que nós tínhamos, ou a gente pegava de algum cruzamento de uma família vizinha que tinha feito, né, os cachorros, o cruzamento. Então era dessa maneira. Depois houve não sei se uma profissionalização e uma comercialização muito grande, e acho que, na realidade, a emenda, conversei isso com o vereador Boquinha, e para quem nos assiste, a pior coisa, às vezes, é quando vem ou uma emenda ou um projeto que conflita com a cabeça, com o pensamento de um vereador e de outro, né? E conversei com o vereador Boquinha e acho que essa lei sobre os maus tratos, eu sou contra os maus tratos dos animais, dos vegetais e do ser humano. Não tem como pensar diferente. Todos os vereadores pensam dessa maneira. Eu acho que essa lei nós já temos na nossa cidade, vereador Boquinha, falei para Vossa Excelência há pouco tempo. Se houver um maltrato em algum canil ou gatil, automaticamente, após uma denúncia e verificação, será cassado esse alvará. Se não tem, ainda bem que não tem, mas automaticamente será cassado. O que nós estamos conversando aqui é sobre, na realidade, filosoficamente, sobre a forma de ter um animal na nossa cidade. É isso que eu tinha para falar. Continua em discussão parecer contrário à emenda 1. Em votação. Aprovado. Peço verificação de votação, presidente. É regimental. Os favoráveis ao parecer contrário dirão sim, os contrários dirão não. Ademir Pestana. Sim ao parecer contrário. Adilson dos Santos Júnior. Sim. Antônio Carlos Mendes Joaquim. Augusto Duarte. Sim ao parecer contrário. Benedito Furtado. Sim, Excelência. Bruno Orlandi. Fabiano Reis. Sim, ao parecer. Fabrício Cardoso. Sim. Francisco José Nogueira. Sim. Dionísio não. José Teixeira. Lincoln Reis. Sim. Manuel Constantino. Sim. Roberto Oliveira Teixeira. Sim. Sadal Nakai. Abstenção. Sérgio Caldas Santana. Não. Thelma de Souza. Sim. Braz Antunes Matos. Sim. Jorge Vieira. Adriano Catapreta. Sim. Treze sim, 2 não e 1 abstenção, senhor presidente. Parecer contrário, fica rejeitado a emenda número 1. Em discussão, parecer contrário à emenda número 2. Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Sadal Nakai. Bom, senhor presidente, eu quero justificar aqui mais uma vez esse meu posicionamento da emenda e, como eu comentei anteriormente, o autor me deixou, e ele se manifestou aqui no plenário, que a gente deva respeitar posições contrárias a posicionamentos, porque uma das coisas que eu vim aprendendo ao longo do mandato, e até por votações de legislações em âmbito nacional, estadual, é que a gente deva ter muita cautela quando a gente faz uma votação no âmbito passional. Eu acho que a gente tem que ter muita tranquilidade. E eu, graças a Deus, eu tenho essa tranquilidade, estou numa fase da idade que me dá essa tranquilidade para refletir sobre as minhas decisões, mesmo que elas sejam impopulares, mesmo que elas possam não agradar. Mas eu tenho que votar com as minhas convicções. E a Lei 533 do vereador Benedito Furtado, ela foi aprovada no ano de 2005 e ela veio ao encontro do desejo da população, da normatização sobre a questão da criação, da propriedade. E logo em seguida, eu sei que o vereador tem uma extrema admiração à família Trípoli. Logo em seguida, 2 anos após a promulgação da Lei Complementar 533 aqui na cidade de Santos, em São Paulo, a Lei 14.483, de julho de 2007, normatizou as mesmas questões que nós vivíamos aqui, sobre a criação, sobre a propriedade, sobre a posse, sobre a venda, sobre a publicidade, sobre o comércio realizados em pet shops e estabelecimentos congêneres. São 12 anos que se passaram de uma legislação e 14 de outra. Lógico que muitas coisas mudaram, novas legislações, como eu citei aqui, sobre o que hoje se discute no âmbito do Senado Federal, porque o Brasil é enorme, o comportamento de cada estado, de cada município, tem suas próprias peculiaridades. Mas o que é comum é não tirar o livre direito da propriedade, o livre direito do negócio, o livre direito de uma atividade que possa ser normatizada. Porque se nós formos versar somente pelas questões filosóficas, a gente vai ter que colocar em pauta a primeira discussão sobre a questão do aborto, a segunda sobre a inseminação artificial, e outras discussões de âmbitos filosóficos que ainda não foram discutidas no âmbito federal. Então, o que eu tenho que discutir no meu município? A possibilidade normatizada daquilo que está regrado. E é isso que eu estou fazendo. Então, aonde eu acho que deva se comercializar dentro das normas da vigilância sanitária, do Conselho Federal de Veterinário, das normas éticas, das normas morais daquele que adquire uma vida e tenha que cuidá-la como se fosse filho ou neto. Eu tenho uma neta hoje. Tem lugar apropriado para tudo. Por isso que nós vivemos no Estado democrático de direito. Se não tivesse o direito, se não tivesse a democracia, quem tem mais força acaba prevalecendo. E não é isso, não é esse Estado, e não é nesse país, não é nesse município que eu quero viver. Quero viver onde eu posso expressar o livre pensamento daquilo que eu acho que pode ser regrado em sociedade. Por isso estou no mandato. Por isso pedi esse mandato, por isso voltei a essa casa. Então, eu tenho muita tranquilidade porque entendo que a supressão do artigo 26 tira a única possibilidade de a gente normatizar. Porque o artigo 26, na sua originalidade, diz que toda a criação de cães e gatos com finalidade comercial para venda ou aluguel, o aluguel já caiu, porque há no Código de Postura uma proibição de locação de animais, ninguém aluga animal para ter uma vida social, as pessoas estavam alugando animais para servir de cão de guarda, caracteriza a existência de um criador, independente do total de animais existentes, devendo registrar seu canil ou gatinho no setor competente da prefeitura e solicitar a respectiva licença. E fala
no seu parágrafo 2º, que os estabelecimentos que comercializam animais emitirão no ato da venda certificado comprovando a origem do animal. Por que eu pedi para manter? Porque no próprio teor da legislação modificativa há um excedente. Eu tenho, há no próprio teor da legislação um artigo que cria, um parágrafo que cria excepcionalidade, é o parágrafo 2º do artigo proposto na legislação que a gente acabou de aprovar. Excetua-se a proibição constante no caput os canis que comercializam animais de serviço destinado à força policial e bombeiros, bem como cães-guias destinados às pessoas com deficiência visual. Então, se há uma excepcionalidade para que haja o canil, por que retirar a normatização do canil? Esse é o questionamento da racionalidade que eu quero entender na proposta da retirada. Porque a gente já há a legislação 533, ela é completa no seu sentido. Ela pode precisar de alguma autorização que não foi feita na lei de São Paulo, capital, que eu falei do Roberto Trípoli, que ele fala, inclusive, sobre os anúncios de vendas de cães e gatos, e aqui também não há, na nossa legislação 533, a normatização sobre o comércio realizado por pets e estabelecimentos congêneres, que foi o que caiu com a legislação. Mas o canil, entendo que deveria ser o local onde o poder público teria toda a competência e toda a tranquilidade de normatizar para que não houvesse a exploração das matrizes, que não houvesse o abuso do comércio, que houvesse toda a tradicionalidade, eu vou usar um termo aqui, mas que é usado pelos próprios criadores de cães, da eugenia dos cães, porque quem cria uma raça quer que ela se mantenha como ela é, não quer que ela se misture. Então, são situações da qual eu entendo perfeitamente compatíveis com a vida em sociedade. Então, eu entendo que o canil e o gatil deveriam ainda prevalecer na cidade e nós teríamos como discipliná-las. Mas não estou aqui para fazer proselitismo, nem ficar querendo mudar posicionamento de pensamento de ninguém. Estou aqui manifestando as minhas ideias e vou continuar agindo dessa maneira. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão com a palavra o vereador Benedito Furtado. Presente, eu queria dizer ao vereador Sadal e aos vereadores, na realidade, a emenda, o que diz a emenda, o que está previsto na emenda do vereador? É uma emenda curta, fica suprimido o artigo 2º do projeto 14/2019. O que diz o artigo 2º? O artigo 2º revoga o artigo 26 da Lei Complementar 533, que na realidade não é de minha autoria, não. É de autoria do vereador Boquinha. Este projeto, essa nossa Lei 533, eu e o Boquinha pegamos lá, roubamos do Trípoli, não foi, Boquinha? Diz que aqui nada se cria, tudo se copia, né? E nós pegamos do Trípoli, e o Boquinha foi muito mais rápido, entrou antes de mim. Quando eu fui entrar, já era. Mas aí depois houve até 2 outras alterações nessa lei, né? Que aí o Boquinha já não estava aqui no mandato seguinte, eu acabei alterando e tal. O que diz? Ele o artigo 26 da 533 regulamenta a vida. Ora, se eu tenho se eu tenho um dispositivo aqui que diz o seguinte, nós aprovamos um dispositivo que diz o seguinte: fica proibida a concessão e renovação de alvará de licença, localização e funcionamento aos canis, gatis e estabelecimentos comerciais que praticam a comercialização de animais domésticos. Pronto, está aprovado. Como é que eu vou disciplinar isso? Tem que revogar o que disciplina, que é o artigo 26 do 533. Se eu deixar o artigo 26, a lei vai endoidar qualquer um. Peraí, tu proibiu aqui, mas está permitindo aqui, o que vale? Então, é um dispositivo, eu tentei explicar para o vereador, mas eu acho que a gente não conseguiu falar a mesma língua. E eu quero dizer, vereador, eu queria fazer só algumas observações. O que nós estamos discutindo aqui, na realidade, é uma questão filosófica, vereador Sadal. E eu disse isso para Vossa Excelência. É uma questão filosófica, né? Nós não estamos aqui, veja bem, comercializar vidas
né, regulamentar a comercialização de vida. A gente já regulamentou no período escravagista, Roma antiga já regulamentou a venda de homens brancos. Aprisionava os homens e regulamentava e vendia. Tinha uma legislação que regulamentava. Depois disso, há 2, 3, 4 séculos atrás, aqui no Brasil, né, nós regulamentamos, tem legislação regulamentando o comércio dos negros. Nós estamos numa política de libertação da vida. Né? Libertação da vida como um todo. Né? A vida merece respeito. Porque, como... Veja bem, Vossa Excelência fez uma referência aos seus filhos e suas netas. Eu tenho certeza que não foram comprados. Não foram comprados. Como é que eu posso ter, por exemplo, eu tenho alguns animais que convivem comigo, que eu os trato como filho, e até chamo eles de filho. Né? Como é que eu vou comprar um filho? Eu não compro um filho. Não importa se ele tem pelo, se ele tem pluma, se ele tem escama, né? Não se compra a vida. Né? Esta é a filosofia que este povo defende. Né? Todos os que estão aqui têm isto, ou pelo menos esses que estão aqui. Não, pelo menos 99%. E a maioria da sociedade brasileira pensa assim, porque todas as enquetes que nós fizemos, né? E não foi só nós, não. Até vereador daqui, o vereador Augusto fez. Foi lá, o que que deu? O vereador Bruno fez, o que que deu? É só olhar, né? Fora, o G1 fez. É só olhar o que que deu. A sociedade não quer. Aqui em Santos, por exemplo, na nossa cidade, esta lei primeiro é uma lei municipal. Aqui em Santos, esta lei, né, já está expulsando as pessoas dos estabelecimentos que vendem. Por que que eles não estão querendo mais vender animal? A maioria. Né? Porque, não, sobre hipótese alguma, eles conseguem mais vender animais, eles estão com dificuldades. Eu tenho mais 5 minutos. Vossa Excelência deu 10 para o Sadal, eu vou ganhar 10 também. Entende? O autor da emenda tem mais tempo? Vossa Excelência... Mas eu passo o tempo, meu tempo. Não, é que Vossa Excelência ganhou 10, eu também... É que eu sou autor da emenda. Tudo bem, mas eram 5 minutos. Mas, de qualquer forma, eu só quero concluir, presidente. Vereador Sadal, eu respeito, já falei para Vossa Excelência, nós somos amigos, temos projetos juntos, temos muita coisa que a gente faz juntos, mas nós... Né, temos pontos de vista diferentes com relação a este fato. Né? A mercantilização das vidas, não se vende vida. Uma coisa é praticar a medicina. É o cara ganhar dinheiro na medicina. Ótimo. Não tem problema nenhum com essa coisa de dizer que o mercado pet vai cair. O mercado pet, né, de venda de animal é ínfimo e diminui a cada vez mais. Eu queria dizer aos vereadores, eu já falei isso para o vereador Sadal, falei para o vereador Rui. Essa semana passada, eu recebi um telefonema, sabe de quem? Né? Do promotor. O promotor do... eu lhe disse o nome. Wallace. Wallace é meu amigo. Né? E o Wallace ligou para mim o seguinte: Furtado, eu quero um cachorrinho, que o meu morreu, eu quero um cachorrinho. Tem cachorrinho lá na ONG? Eu falei, tem. Mas tem que ser pequeno. Eu falei, olha, meu irmão, os que eu tenho lá é porte médio, para grande e tal, bababá. Eu vou lá ver. Foi com a esposa. Viu um vira-latinha? A esposa se apaixonou, levou o vira-latinha. Enfim, é assim, as coisas são assim, as pessoas se apaixonam, viu? Um animal se apaixona por ele e leva. Não precisa pagar 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20 mil reais. Não precisa, presidente. Era isso. Portanto, eu acho que, só concluindo, a emenda não pode prosperar porque ela regulamenta alguma coisa que a gente já aprovou aqui, né? Já aprovamos o projeto. Né? O projeto proíbe. Não dá para regulamentar o que se proíbe, portanto, a minha orientação, se os companheiros concordarem, é que a gente vote contra a emenda. Continua em discussão, parecer contrário contra a emenda 2. Em votação, aprovado. Peço verificação de votação. É regimental. Os favoráveis ao parecer contrário dirão sim, os contrários dirão não. Ademir Pestana. Sim, ao parecer contrário. Adício Santos Júnior. Sim. Antônio Carlos Banha Joaquim. Augusto Duarte. Sim. Benedito Furtado. Sim, excelência. Bruno Orlandi. Fabiano Reis. Sim. Fabrício Cardoso. Sim. Francisco José Nogueira. Sim. Dionísio não. José Teixeira. Lincoln Reis. Sim. Manuel Constantino. Sim. Roberto Oliveira Teixeira. Sadal Nakai. Não.
Sérgio Caldas Santana. Não. Thelma de Souza. Sim. Braz Antunes Matos. Sim. Jorge Vieira. Adriano Catapreta. Sim. Aprovado o parecer. 12 votos sim e 3 contrários. Aprovado o parecer contrário, fica rejeitada a emenda número 2. Em discussão, parecer contrário à emenda 3. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Fabrício Cardoso. Senhor presidente, como havia conversado com meu amigo, colega de plenário, Benedito Furtado, eu trouxe esse pedido. Primeiro, eu queria falar que a lei, eu acho que ela tem um objetivo muito nobre, como o senhor mesmo disse. Eu estava até falando para o Fabiano, quem sabe a gente consegue ampliá-la para acabar com isso nas redes sociais, porque você pega o OLX aqui, deve ter mais de 1.000 filhotes para venda só em Santos. Tudo clandestino. Eu filtrei aqui, ó, Santos, milhares. Eu não consegui chegar no final. Então, de repente, que a gente consiga uma fiscalização mais expressiva, tendo em vista agora que existe uma lei no município que proíbe esse tipo de venda. Isso a gente está falando de clandestinidade, né? E com relação à emenda, eu acabei votando contrário às emendas do vereador Boquinha e do vereador Sadal Nakai, entendendo o que o vereador Benedito Furtado disse, no caso de deturpar a essência do projeto dele. O que essa emenda que eu coloquei faz? Ela suprime o aquarismo. Ela suprime o aquarismo desse hall de atividades que podem vir a ter o seu alvará cassado. Por que eu coloquei isso? Porque eu não tenho aquário, brinquei até com o vereador Benedito Furtado, não tenho aquário, mas eu fui procurado por algumas pessoas. Existem 9 comércios exclusivos de aquário no município de Santos. O cara não faz mais nada. Aquário, peixes ornamentais e os equipamentos. Não vou nem entrar, eu peguei aqui as informações que me passaram, que o aquarismo, que ele mantém diversas espécimes vivas, enfim, reprodução controlada, por aí vai, não vou entrar nessa celeuma porque não é meu campo. Eu estou falando enquanto comerciante e porque eu acho que, assim, a parte que a gente está falando dos cães, dos gatos, pássaro, então, nem pensar. Tem roedor, a gente fala dos coelhos, que as pessoas realmente compram o coelho, depois devolvem o coelho, porque passou a Páscoa, enfim, concordo com tudo isso. Mas com relação ao aquarismo, e me focando aqui especificamente nesses comércios de Santos, tendo em vista a quantidade de comércio fechando, eu não consigo, claro, ouvindo eles, vendo a procedência disso, claro, deve ter clandestinidade, como tem, eu estou vendo aqui esse monte de gente vendendo o que não pode, vida, né? Peixe também é vida. Só que, dentro do que eles falaram, do que eles colocaram com relação a essa reprodução, vereador Boquinha, existem 18 milhões de brasileiros com um aquário em casa, algum tipo de aquário. A maioria absoluta vem de cativeiro desses peixes. Então, assim, alguns comércios, vou fazer propaganda aqui de alguns comércios, mas sei lá, tem Molecão, tem vários outros que eles têm como anexo um estabelecimento que só praticamente pratica aquaricultura, né, o aquarismo. E a gente vai acabar, se não aprovar essa emenda, que não tem nada, que não deturpa o projeto do vereador Benedito Furtado, a gente vai estar aqui condenando e fechando pelo menos uma dezena de comércios, fora os comércios menores que também têm esse tipo de segmento dentro deles, porque muito comércio, ele vende ração, na verdade eu acho muito legal isso, que os pets vendam mesmo, foquem nisso. Ele vende ração, ele vende equipamentos, ele vende coleirinhas, ele vende casinha, vende potinho, tem uma infinidade. A gente vai nessas lojas grandes, né, vereador Benedito? É um shopping de coisas, não precisa vender, né, o bichinho ali. Mas no caso do aquarismo, mesmo os grandes eles têm. Então, assim, eu não vou entrar na questão, eu não tenho nem conhecimento de causa para falar, eu estou falando com foco no que eles me passaram, e eu li vários artigos de biólogos falando com relação a essa situação de reprodução controlada e de conseguir manter alguns espécimes vivos, tendo em vista a dificuldade que existe hoje, poluição e por aí vai. Mas, assim, aqui eu estou primando única e exclusivamente pelos comércios de aquarismo para não fechar esses equipamentos. Agora, o plenário é soberano, que os senhores decidirem com relação a essa emenda, ela só suprime o aquarismo
né, dentro do projeto do vereador Benedito Furtado, não o deturpando. Por isso que eu falei que, ouvindo o vereador, eu acabei optando por não votar nas emendas dos meus pares, mas estou apresentando essa emenda aqui, tenho mais 5 minutos, se a gente precisar debater mais alguma coisa, estou à disposição. Continua a discussão com a palavra o vereador Benedito Furtado. Presidente, na realidade, eu conversei muito com o Fabrício, né? Conversei com todos os vereadores, conversei muito até porque é um companheiro do meu partido, né? Eu entendo, na realidade, que neste caso, né, é um caso complicado, porque, na realidade, a partir do momento que o projeto, se eventualmente o prefeito vier a sancionar o projeto, a partir do ano que vem, até o final do ano, tudo bem, mas a partir do ano que vem a licença, o alvará não vai ser, como é que se diz, renovado, e esses estabelecimentos certamente terão que mudar de atividade. Claro, não poderão mais vender os peixes, poderão vender tudo que eles vendem, porque eles não vendem só os peixes, né? O do leão lá não são os peixes, do leão lá é a ração, são os aquários, é isso, e aquilo outro, né? Isso é verdade, né? Mas, presidente, na medida em que, veja bem, os vereadores podem ficar bastante à vontade, eu já disse isso, cada um vota com suas convicções, né? Agora, eu não posso, se eu estou defendendo um princípio filosófico de que vida não se negocia, eu acabei de falar na minha fala primeira, né? Qual é o prazer que alguém tem de ter um aquário com meio metro de água, menos de 30 centímetros, 40 centímetros de água e 2, 3 peixinhos lá. E tem uns até que comem os outros, me disseram, né? Tem uns que comem o outro, se botar o peixe errado, come um. Enfim. Entende? Então, eu não entendo de peixe, é que me falaram isso, né? Me disseram isso também, que se a água não tiver com pH certinho, o peixe imediatamente morre. Se a ração não for dada adequadamente, né, o peixe morre. Tirar um peixe, vereador Fabrício, uma das maiores fontes de recursos do contrabando, né, do tráfico, né, não é nem contrabando, é do tráfico, que eu chamo de contrabando, mas é tráfico, né? É o tráfico de animais no Brasil. O tráfico de animais no Brasil, ele pede para o tráfico de drogas, de vidas humanas, por incrível que pareça, e o de animais. E dos animais, o que eles mais traficam são peixes, principalmente da Amazônia. Os rios da bacia amazônica são ricos em pequenos peixes, peixes maravilhosos, né? Eles devassam, né? Que a região é uma região muito ampla, né? Para trazer esses animais. Eu confesso que eu não gosto nem de ir no aquário, né? Quando eu vejo lá um tubarão dentro de né? Dentro de um quadrado aí de 3, 4, 5 metros quadrados. Enfim, eu não gosto de ver. Eu até já fui, né? Fui 2 vezes na minha vida no aquário. Entrei para ver os peixes, né? Mas não me faz bem. Eu mantenho a minha posição, né? Vou votar contrariamente. Se os vereadores quiserem votar contrariamente, eu agradeceria. Se não votarem também, eu acho que votem com as suas consciências. O vereador é meu amigo, é meu parceiro, vota em todos os meus projetos, mas eu não posso abrir mão das minhas convicções, presidente. Portanto, meu voto será contrário. E aqueles que quiserem seguir, né, a orientação que eu estou colocando, tudo bem. Os que não quiserem, obviamente, fiquem à vontade e votem com as suas convicções. Continua a discussão com a palavra o vereador Fabrício Cardoso. Senhor presidente, na verdade, não poderia esperar algo diferente do meu amigo e companheiro de partido, a coerência, né? Ele tem que manter a coerência. Ele colocou o projeto, ele não pode ser favorável a uma emenda como essa. Mas continuo falando aqui, os pet shops que vendem os animais, os poucos ainda, né, vereador, que vendem os animais aqui, hoje em dia são muito poucos que vendem, né? Cães e gatos, graças a Deus, são poucos. Então, o que acontece? A maioria deles, eles têm condição de vender todos os acessórios, digamos assim. Por quê? Você tem a Codevida, você tem a Viva Bicho, você tem a DVA, você tem diversos outros protetores, outras ONGs, que tem esses bichinhos esses bichinhos precisam de adoção mesmo. Como o vereador acabou de citar, com o promotor Wallace aqui,
Quem pega o filhote na mão se apaixona. Eu falo porque eu tenho 3. Não adianta. Olhou, levou, depois se crescer, tu não quer nem mais saber, né? Ele pode ficar do tamanho de um cavalo. Você não vai querer mais largar ele. Então, assim, nessa condição, eu entendo perfeitamente, esses pet shops, eles vão continuar crescendo, a cada ano eles vendem bilhões e bilhões e bilhões, e não vai parar nunca isso, né? Só que o que eu falo, com relação ao aquarismo, eu tenho que focar na minha vocação. Eu, como vereador Boquinha, também é comerciante, eu falo assim, eu penso na vida dessas pessoas. Não estou nem falando quantos empregos indiretos eles geram, mas diretos, 46, só esses aqui. Então, assim, é um problema para a nossa economia isso. Então, assim, eu vejo que para o município, a gente está falando só no município de Santos, eu estou cansado de ver comércio fechar, juro por Deus. Eu estou cansado de ver essas placas, como a gente sempre fala, né, vereador? Só aluga, se vende, se passa-se o ponto. E nesse caso específico, aproveitando até que o vereador Benedito Furtado até falou para que a gente, cada um vote com a sua consciência, eu não consigo, né, eu acho que votei com o projeto, votei contra as emendas, porque eu acredito que deturpariam, como ele mesmo falou, o projeto dele. Esse eu não consigo votar, mas também, da mesma forma que ele, cada um tem a sua consciência, eu estou falando aqui enquanto comerciante, e não estou vendo nenhum dano, claro, ao projeto, o escopo principal do projeto está mantido. Então, peço aos senhores que derrubem o parecer contrário para que a gente possa não fechar, não acabar com esses comércios no município de Santos. Continua em discussão, parecer contrário contra a emenda número 3. Em votação, aprovado. Quero verificação de votação, excelência. É regimental. Os favoráveis ao parecer contrário dirão sim, os contrários dirão não. Ademir Pestana. Sim ao parecer contrário. Adilson Santos Júnior. Sim. Antônio Carlos Mendes Joaquim. Augusto Duarte. Sim ao parecer contrário. Benedito Furtado. Sim, excelência. Bruno Orlandi. Fabiano Reis. Sim. Fabrício Cardoso. Não. Francisco José Nogueira. Não. Dionísio não. José Teixeira. Lincoln Reis. Não. Manuel Constantino. Sim. Roberto Oliveira Teixeira. Sim. Sadar Nakai. Não. Sérgio Caldas Santana. Não. Thelma de Souza. Sim. Braz Antunes Matos. Sim. Jorge Vieira. Adriano Catapreta. Sim. Dez votos sim, 6 não. Se o contrário, fica rejeitada a emenda. Em discussão, projeto. Em votação, aprovado. Aprovado. Em segunda discussão, projeto de lei complementar número 14.200/2019. Item 4 da pauta.